Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa aula de Poder Executivo e Poder Legislativo. Na aula de hoje, claro, iremos iniciar os poderes da República, né? Nós vimos no artigo 2º a existência de 3 poderes: Poder Executivo, Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Cuidado com uma pergunta frequente: se o Ministério Público é ou não um poder da República. Não, o Ministério Público não é poder da República, tá certo? Então, muito cuidado com isso. Sem perda de tempo, vamos lá para a nossa aula, começar com o Poder Executivo. Vamos logo com o Poder Executivo, que o Poder Executivo é um assunto mais enxuto, né, mais tranquilo para a gente lidar. Basicamente, são as atribuições do Presidente da República. Mas quando a gente fala em Poder Executivo, a gente precisa compreender as chamadas funções típicas e funções atípicas. Nós já explicamos isso quando falamos sobre o artigo 2º da Constituição Federal, que diz que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Poder Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Cada poder terá sua função específica. O Poder Executivo, o de administrar. O Poder Legislativo tem a função específica de criar leis em sentido abstrato, né? A criação de leis para todos. E o Poder Judiciário, ele está adstrito a justamente resolver os conflitos de interesse que existem em uma sociedade. Então, cada poder tem sua função típica. No entanto, para manter a harmonia, eles precisam exercer as chamadas funções atípicas. Que funções atípicas é essa, Johannes? É justamente o seguinte: o poder executivo, aliás, ele administra. Mas, por um exemplo, é possível que ele possa legislar. Quando o presidente da República, que é do Poder Executivo, elabora uma medida provisória, ele está legislando. E aí, nesse caso, veja que ele está exercendo essa função legislativa de forma atípica, tá bom? Então, essa é a diferença entre funções típicas e funções atípicas. Quando nós falamos ainda no Poder Executivo, é importante, numa introdução, a gente compreender a diferença entre o presidencialismo e o parlamentarismo, que está dentro daquele composto que nós convencionamos chamar de sistema de governo. Lembram que a gente falou sobre sistema de governo? O SI do sistema aplica-se à expressão que nós temos hoje aqui, presidencialismo, né? O SI do presidencialismo. Então, sistema de governo presidencialista. Obviamente que a gente precisa compreender a diferença entre um e outro. Quando eu falo num sistema presidencialista, eu estou justamente falando que existem duas funções específicas para o Poder Executivo, que é a chefia de Estado e a chefia de governo, mas no sistema presidencialista, apenas uma pessoa exercerá essas duas funções, diferentemente do sistema parlamentarista, em que duas pessoas diferentes exercem essas duas funções. E aí, no sistema parlamentarista, estamos diante do primeiro-ministro como chefe de governo e o rei ou o presidente como chefe de Estado, tá bom? Por essa razão, quando nós falamos em sistema presidencialista, que é a nossa realidade atual, estamos diante de um executivo monocrático, diferentemente do executivo dual, que é o executivo parlamentarista. São duas pessoas aí diferentes exercendo esse cargo, tá bom? Importante pontuar ainda, nessa introdução, eu até coloco aqui no slide de vocês, olha aí, presta atenção, porque nós já tivemos, no período compreendido entre 1961 e 63, o parlamentarismo no Brasil, tá certo? Outra questão importante é saber que o sistema de governo não é cláusula pétrea, ou seja, pode ser modificado, tá bom, gente? E que o poder executivo, a nível federal, ele é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros, tá bom? Ainda sobre essa introdução do poder executivo, é importante a gente compreender a diferença dos sistemas eleitorais. Isso vai servir tanto para o poder executivo quanto para o poder legislativo, sabendo que os membros do Poder Judiciário, eles não entram por eleição, eles entram justamente por provas e títulos, né?
Então eles entram por concurso público, melhor dizendo, é a palavra mais técnica. Eles entram por concurso público. Mas, no nosso sistema eleitoral, nós temos dois subsistemas. O chamado sistema proporcional e o sistema majoritário. Olha o que diz aqui, sistema proporcional e sistema majoritário. O que seria o sistema proporcional e o que seria o sistema majoritário? No sistema proporcional, o preenchimento dos cargos do Poder Legislativo, eles vão ser feitos, com exceção dos senadores, né? Eles vão ser feitos por meio do que nós chamamos de quociente eleitoral e quociente partidário. Então, não entra quem tiver mais votos. Entra, na verdade, a legenda forte, a legenda partidária, que é muito forte e acaba puxando os parlamentares. A quem se aplica o sistema proporcional? A todos os cargos do Poder Legislativo, com exceção do Senado, porque no Senado o sistema ele é majoritário. E aí, já pegando o gancho, o sistema majoritário é aquele em que se elege aquele que tem mais votos. Então, aquele que conseguir mais votos será eleito. Quais são os exemplos do sistema majoritário? Os cargos do Poder Executivo, todos eles, e o senador, tá certo? O Senado Federal é feito por sistema majoritário. E aí, para poder você compreender como é feito o sistema proporcional, eu trouxe aqui um espelho, que é justamente, primeiro se tira o quociente eleitoral. O quociente eleitoral é feito pelo número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras a se preencher naquele órgão legislativo. Tirando o quociente eleitoral, você vai partir para o chamado quociente partidário, que é o número de votos de cada partido, o número de votos que cada partido obteve, dividido pelo quociente eleitoral que foi buscado já aí acima, né? Então, é importante saber? Sim, é importante saber disso, tá certo? Dentro do sistema majoritário, nós temos o chamado majoritário simples e o majoritário absoluto. Qual é a diferença entre o sistema majoritário simples para o absoluto, Johannes? Lembrando que o majoritário é aquele que obtiver mais votos, né? Vai ganhar a eleição quem obtiver mais votos. O sistema majoritário simples é o chamado de turno único, diferentemente do sistema majoritário absoluto, que dá a possibilidade de 2 turnos. Como assim, Johannes? Eu não entendi. Quando eu falo em sistema majoritário simples, que ocorre, por exemplo, nos casos de senador e nos casos de prefeitos e vice-prefeitos, esses 2 últimos, quando os municípios tiverem até 200 mil eleitores, ele ocorre da seguinte forma, é uma eleição só tem um turno. Esse é o sistema majoritário simples, diferentemente do absoluto. No absoluto, que tem a possibilidade de 2 turnos, o segundo turno só vai se realizar se no primeiro a pessoa que está se candidatando não tiver conseguido uma maioria absoluta. Então, quando falamos em majoritário absoluto, é aquele sistema majoritário em que se permite um segundo turno, caso no primeiro não se tenha atingido o que nós chamamos de maioria absoluta, tá certo? Então, se não atingiu a maioria absoluta, terá que ter o segundo turno. Essa é a diferença entre um e outro. Sem perda de tempo, vamos para o que mais interessa, que é a redação da Constituição Federal. Vamos para o artigo 76 da CF. Vamos ver o que diz. Olha só. Poder executivo do presidente e do vice-presidente da República. Olha o que diz. O poder executivo é exercido pelo presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Então, o poder executivo é exercido pelo presidente da República, que é auxiliado por seus ministros, tá certo? Artigo 77, olha só. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno. Veja que para presidente da República é o sistema majoritário absoluto, que tem o primeiro turno, né? Obviamente tem a possibilidade do segundo turno, caso não tenha atingido o presidente, um dos presidentes que estejam sendo candidatos, um dos candidatos, na verdade, né? Não atinja ali a maioria absoluta, tá bom, gente? Então, vejam o que diz aí o artigo 77.
em primeiro turno e no último domingo de outubro em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. Deixa eu ler aqui porque eu acabei pegando a redação no meio, mas vamos lá. Lê de novo. A eleição do presidente e do vice-presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver o segundo turno, do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente, tá bom? Então, digamos, por exemplo, 2018 foi o término do ano presidencial vigente no ano passado. E aí, obviamente, se o presidente acaba seu mandato em 2018, teremos que ter eleição nesse ano, tá certo? Como 2018 acabava o mandato de Temer, então em 2018 foram as eleições em outubro, em primeiro turno. Como os candidatos, nenhum deles obtiveram maioria absoluta, teve que ir para o segundo turno. Ok, gente? Parágrafos 1º e 2º, vamos lá. Parágrafo 1º. A eleição do presidente da República importará a do vice com ele registrado. Claro, eleger o presidente, se elege o vice. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computado os em branco e os nulos. Aí nós temos também o parágrafo 3º, 4º e o 5º, tá certo? Parágrafo 3º, o 4º e o 5º falam o seguinte: o terceiro, se nenhum candidato alcançar a maioria absoluta na primeira votação, no primeiro turno, far-se-á nova eleição até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Parágrafo 4º. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou até mesmo impedimento legal do candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. Então vejam que aqui passou-se 2 para o segundo turno. Só que um morreu, ou desistiu, ou incidiu algum impedimento legal. Nessa hipótese, nós estamos diante da necessidade de se chamar o remanescente. Esse remanescente foi justamente o terceiro colocado. Aí vem o parágrafo 5º, olha só. Se, na hipótese dos parágrafos anteriores, remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso, tá bom? Então, a regra, só para a gente resumir tudo isso que está aí, a votação do presidente, o vice acompanha o seu presidente, a chapa é uma só, claro, então o vice vai acompanhar o presidente. A votação do presidente é um sistema majoritário absoluto, ou seja, dá a possibilidade do segundo turno, caso no primeiro não se obtenha a maioria absoluta, tá certo? Se houver entre o primeiro e segundo turno a morte, a desistência de um candidato, o que é que vai acontecer? Chama-se o terceiro, tá certo? O terceiro colocado do primeiro turno chama ele. E se houver empate, o de mais idade é que vai ser chamado. Só isso é o resumo da ópera desse artigo 77. Vamos para a posse. Posse do presidente da República. É importantíssimo esse artigo, o artigo 78. Vamos lá? Olha o que diz o artigo 78. O presidente e o vice-presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Esse é o artigo 78, alerta para o parágrafo único, que diz que se em 10 dias o presidente eleito ou vice-presidente ele não tomar posse, o cargo vai ser declarado vago, tá bom? Então, a posse é feita justamente no Poder Legislativo, né? A posse será feita em sessão no Congresso Nacional. Tá bom, gente? Importantíssimo saber isso aí. O artigo 79 vem falando do impedimento da vacância, que é possível haver impedimento ou haver vacância. Artigo 79. Substituirá o presidente, no caso de impedimento, e suceder-lhe-á, no de vaga, o vice-presidente. Então, se o presidente tiver algum impedimento, que é temporário, umas férias, uma licença médica,
quem irá substituí-lo será o vice-presidente. No entanto, se o presidente falecer ou se eventualmente o cargo de presidente ficar vago, quem irá sucedê-lo será o seu vice, agora de forma permanente. Aí o parágrafo único vem trazendo justamente as atribuições do vice-presidente da República, né? Que a lei complementar vai trazer essas atribuições, mas o que a Constituição define é que o vice auxiliará o presidente sempre que por ele for convocado, tá bom? Artigo 80 é importante também. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente, ou vacância dos dois cargos, serão sucessivamente chamados. A Constituição fala sucessivamente, então tem que ser nessa ordem. Quem é que vai ser chamado no caso de o presidente não poder mais exercer o cargo, nem tampouco o vice? Quem vem primeiro? O presidente da Câmara dos Deputados Federais. E depois, Senado. E por último, Supremo Tribunal Federal. A isso, claro, nós damos um nome específico. Eles vão suceder, no entanto, sucederão para cumprir de forma temporária, tá certo? Esse mandato. Vão cumprir de forma temporária. Por quê? Porque se eventualmente o presidente ou o vice-presidente vagarem esses cargos, tem que se aplicar o artigo 81, tá bom? Passa-se logo a presidência de forma automática para o presidente da Câmara, se ele não puder exercer, presidente do Senado, se não puder, ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas, acontecendo isso, imediatamente tem que se cumprir o artigo 81. Olha só o que diz o artigo 81, vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional na forma da lei. Parágrafo 2º. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Vejam que aí incide o que nós chamamos de mandato tampão. Vai só tampar aquele período que falta. Um exemplo, o presidente atual falece, o vice-presidente também falece, vai para o presidente da Câmara. O presidente da Câmara passa a ser automaticamente o presidente da República. O que ele tem que fazer? Convocar novas eleições. Aí vai depender, está no primeiro período dos 2 anos do mandato ou está no segundo período dos 2 anos do mandato. Vai estar na primeira metade ou na segunda metade do mandato? O mandato presidencial são 4 anos, né? Vai estar no primeiro ou vai estar no segundo? Porque a depender da resposta, a solução será diferente. Porque o parágrafo 1º, olha o que diz o parágrafo 1º. Ocorrendo a vacância nos últimos 2 anos, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga. Agora, se tiver no primeiro período, não. Se tiver no primeiro período, será de 90 dias para a eleição. Tá bom, gente? É importantíssimo saber isso aí, essa diferença entre um e outro. Aí vem o artigo 82, coisa que a gente já adiantou, né? O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao da sua eleição. E o artigo 83, o presidente e o vice não poderão, sem licença do Congresso, ausentar-se do país por prazo superior a 15 dias, sob pena de perda no cargo. Tá certo, gente? Essas são as disposições gerais do Poder Executivo. Vamos para aquilo que o edital enfatiza de forma específica. Atribuições do presidente da República está no artigo, ou as atribuições estão no artigo 84, tá certo? Vamos lá, artigo 84. O artigo 84 traz hipóteses da chefia de Estado e o artigo 84 traz hipóteses da chefia de governo. Óbvio, nós vimos que o presidencialismo, ele ocorre porque uma só pessoa é chefe de Estado
e chefe de governo ao mesmo tempo, que no caso é o presidente da República, tá bom? Se fosse num parlamentarismo, o chefe de Estado seria o rei ou até mesmo o presidente e o chefe de governo seria o primeiro-ministro. Duas observações importantíssimas. Primeiro, existem várias atribuições e eu peço que vocês deem uma lidinha no artigo 84. Provavelmente uma questão da prova de vocês vai estar relacionada ao artigo 84, são as atribuições do presidente da República. Primeira situação, a lista do artigo 84, ela não é uma lista taxativa. Ela é uma lista exemplificativa. E não só isso. Em algumas situações, em algumas hipóteses específicas, o presidente pode delegar essas matérias que estão no artigo 84. Vamos dar uma olhadinha? Artigo 84, olha o que diz a Constituição Federal. Compete privativamente ao presidente da República. Inciso 1. Nomear e exonerar os ministros. Nomear e exonerar os ministros de Estado. Exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal. Olha, tudo isso aí está usando a chefia de governo, né? Iniciar o processo legislativo. Também está usando a chefia de governo. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, vetar projeto de leis, também isso diz respeito à chefia de governo, né? Agora, inciso 6, é importante dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Então, o presidente ele pode expedir decreto para poder organizar o funcionamento da administração pública federal. Um deles aconteceu recentemente, né? Um decreto sobre a questão da autorização do concurso público. B. Extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Por meio de decreto, o presidente pode fazer isso aí. O decreto é um instrumento legislativo que, em regra, vem para regulamentar uma lei que já existe. No entanto, esses decretos não regulamentam lei específica, significando dizer que esses decretos são chamados de decretos autônomos, porque não regulamentam lei específica. Aí vem o inciso 7, olha. Manter relações com estados estrangeiros. Opa, essa manutenção de relações com o estado estrangeiro não é chefia de governo, é chefia de Estado, assim como celebrar tratados, convenções e atos internacionais, também chefia de Estado, né, gente? Aí tem várias atribuições do presidente. O inciso 9 vem falar sobre decretar o estado de defesa e o estado de sítio. É importante saber isso aqui, o decreto do estado de defesa e o estado de sítio, que nós vamos ver também, né, falando sobre as instituições democráticas e a segurança do Estado. Obviamente, quando nós falamos em estado de defesa, o presidente já faz o decreto direto. Mas quando falamos em estado de sítio, ele tem que pedir autorização para o Congresso Nacional. Vamos ver isso ainda de forma específica num tópico em uma aula, tá certo? Na última aula nossa. Também decretar e executar a intervenção federal é competência do presidente da República. Importante o 12, conceder indulto e comutar penas é também dele, tá certo? Comandar as Forças Armadas, nomear os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, é também em função do presidente nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso faz parte das atribuições do presidente da República, que eu reputo importantíssimo vocês darem uma lidinha nessas atribuições, né? Tem o 25 também, que é importante. Os que estão sublinhados são importantes porque prover os cargos públicos, o extinguir não, tá, gente? Mas o prover os cargos públicos entra no rol que nós falamos ali de atribuições delegáveis, em que o presidente pode delegar para os ministros de Estado, procurador-geral da República ou até mesmo para o advogado-geral da União, que é aquilo que nós chamamos de princípio
da delegação de competência presidencial. Princípio da delegação de competência presidencial. Tá bom? Volto a dizer, essas atribuições são atribuições em que podem ser criadas outras, ou seja, o rol ele não é taxativo, ele é exemplificativo. Tá bom? Para a gente ir encerrando agora, ver a responsabilidade do presidente da República. Olha aí, próximo tópico, responsabilidade do presidente da República. O artigo 85 fala o seguinte: são crimes, olha só, são crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal. Então, primeiro, já é crime de responsabilidade atentar contra a Constituição Federal, especialmente contra a existência da União. Se ocorrer um ato desse, vai ser crime de responsabilidade. O livre exercício do poder legislativo, executivo, judiciário, do Ministério Público. Aliás, eu botei até executivo no meio, né? Mas na verdade o executivo não está no meio porque o presidente é o próprio executivo. Mas é o livre exercício de um outro poder. Quais são os outros? Legislativo e judiciário. O livre exercício também do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação. O 3, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais. Então, se atentar contra o exercício dos direitos políticos, crime de responsabilidade. Se atentar contra a segurança interna do país, crime de responsabilidade. A probidade na administração. Vamos ver os atos de improbidade administrativa. Quais são os atos de improbidade administrativa, os atos lesivos ao patrimônio público, por exemplo, tá certo? Então, eventual ato que cause improbidade administrativa, crime de responsabilidade. Ato contra a lei orçamentária, crime de responsabilidade. E também o ato que atente contra o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Esses crimes serão definidos em lei especial que estabelecerá normas de processo e julgamento. Um cuidado especial. Se eventualmente o presidente cometer um crime de responsabilidade, que a gente acabou de ver, ou até mesmo um comum, terá que ser a acusação levada para a Câmara dos Deputados. Artigo 86. Olha só o que diz o artigo 86. Vê só. Admitida a acusação contra o presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Então vejam, se ele cometeu uma infração penal comum ou se ele cometeu um crime de responsabilidade, essa acusação terá que ser endereçada para a Câmara dos Deputados. Se por 2/3 a Câmara disser, não, de fato, cometeu, não é a Câmara quem vai julgar. A Câmara só faz um juízo de admissibilidade. A Câmara ou mandará para o Senado ou mandará para o Supremo. Se for infração penal comum, vai para o Supremo. Se for crime de responsabilidade, vai para o Senado Federal. Foi o que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff, que respondia pelo crime de responsabilidade e aí ele foi encaminhado para o Senado, tá certo? Quem preside a sessão no Senado é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Se eventualmente houver a admissibilidade, claro, disso aí, dos crimes, ou do crime de responsabilidade, ou do crime comum, haverá algumas sanções para o presidente, né? Olha só o que diz o parágrafo 1º. O presidente ficará suspenso em suas funções nas infrações penais comuns se recebida denúncia ou queixa-crime pelo Supremo e nos crimes de responsabilidade após a instauração do processo pelo Senado Federal. E aí ele ficará suspenso em suas atividades. Se tiver decorrido 180 dias para o julgamento e esse julgamento não tiver ocorrido, aí ele volta a exercer normalmente suas atribuições. Tá bom, gente? Então, é importante compreender, inclusive o parágrafo 3º desse mesmo artigo traz uma situação específica, que é, enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações penais comuns, o presidente da República não estará sujeito à prisão. Então não se pode prender cautelarmente o presidente da República, ok? Não se pode prender cautelarmente o presidente da República e tampouco ele pode ser responsabilizado por atos estranhos ao exercício de suas funções.
Só para que você entenda, esse é o panorama, né? O presidente da República, juiz de admissibilidade é feito pela Câmara dos Deputados, tem que ter votação de 2/3. Se conseguir a votação de 2/3 dos membros, se for crime de responsabilidade, vai para o Senado, se for crime comum, vai para o Supremo Tribunal Federal. E aí, para finalizar esse bloco, nós vimos algumas imunidades, né, do presidente. Cuidado, que o presidente não tem imunidade material, que é aquela imunidade por palavras e por opiniões. Quem tem são os membros do Poder Legislativo. Os membros do Poder Legislativo não podem responder pelas palavras e pelas opiniões que professam, tá certo? Mas o presidente possui algumas imunidades formais. Qual é? A questão da prisão, que a gente viu, não pode ter prisão em flagrante, nem preventiva, nem temporária. O processo para autorização da Câmara tem que ter 2/3 e a relativa e temporária irresponsabilidade penal, porque ele não responderá por atos estranhos. Tá bom, gente? Então aqui a gente finaliza Poder Executivo. Para poder você responder questões disso, dê uma lidinha nos artigos que a gente viu, tá certo? Tem que fazer uma leitura com essa doutrina básica para fazer a prova, tá bom? Então daqui a um pouquinho nós voltamos com Poder Legislativo. Até mais.